Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Valdemir e com certeza você já deve me conhecer. Passando aqui para compartilhar um versículo da palavra de Deus, mas um versículo que muitas pessoas, um versículo que muitos irmãos interpretam de forma equivocada. Em Mateus 3, o versículo 11, diz bem assim, eu peço a você que está no vídeo, pega a sua Bíblia, senta aí no sofá, senta em algum lugar, né, antes de continuar esse vídeo, e vamos conferir o que diz a palavra de Deus, porque a própria palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de entendimento. Então você precisa examinar a Escritura. Desculpa. Mateus 3, versículo 11 diz: e eu, isso é João Batista falando, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, né? Aquele que vem depois de mim, falando de Jesus, é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou ler de novo. O finalzinho aqui fala: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Presta atenção que tem dois elementos. João, o Batista, que também batizou Jesus, ele está dizendo que ele batiza com água para o arrependimento, né? E falando de Jesus, ele não é digno de levar as suas sandálias, ele não é digno de ser igual a Cristo, né? De trilhar o caminho que Cristo ia trilhar. Mas aqui ele libera para nós dois elementos. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dois elementos. Vamos lá. É aqui que começa, como eu posso falar para os irmãos, a distorção da verdade, onde surge as heresias, os maus ensinamentos da palavra de Deus. Precisamos entender que Deus, ele é santo, Deus, ele é um fogo consumidor. Fogo não batiza, né? Fogo não prepara, fogo só queima, né? E sabemos que o fogo de Deus aqui representa juízo. Desculpa. Só que para você, irmão, entender esse versículo, você não pode apenas partir desse versículo. Você precisa ler o texto e o contexto, entender a ideia do texto, né? Como a teologia nos ensina, né? A teologia é o estudo da palavra. Você tem que buscar o original, qual é a ideia que o texto quer passar. Na verdade, é a exegese, né? Ela vai buscar aquilo ali que é a ideia do texto original. Então nós precisamos ler o texto e o contexto, de preferência pegar o capítulo por completo, para quê? Para que daí não surjam heresias, para que daí não surjam mais interpretações a respeito da palavra de Deus. Por isso que eu pedi para você pegar a sua Bíblia. Pega a Bíblia aí, né? Senta aí, abre ela, Mateus capítulo 3 em diante. Vamos começar a ler daí. Fala assim, a epígrafe, né? Lá o nome lá em cima, João Batista. E naqueles dias, né, no tempo de Jesus, João Batista era primo, os dois. Naqueles dias, né, no tempo do batismo, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, João Batista ali, preparando o caminho, né, para Jesus vir. Ele apareceu pregando no deserto da Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Sabemos que o rei do céu é Jesus. Então João Batista apareceu naquele dia pregando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, que é chegado Jesus, porque foi ele que veio preparar, né, o caminho para Cristo. Então é muito importante a gente entender do começo. E este João, né, fala do João aqui, capítulo 3, e este João tinha sua veste de peles de camelo e um cinto de couro e em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, o versículo 4 do capítulo 3 de Mateus fala do profeta, né? Fala como ele se vestia, do que ele se alimentava. O 5 diz bem assim: então ia ter com ele Jerusalém. Preste atenção. Então ia ter com ele quem? Com João. Jerusalém e toda a Judéia e toda a província
adjacente ao Jordão, né? Todas as pessoas que estavam ali próximo ao Rio Jordão, onde ele estava fazendo o batismo. Presta atenção. Então vamos lá, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província que estava ali, né? Próximo ao Rio Jordão. Olha que tem 3 tipos de povo aí. 3 tipos de localidades que vinham ali para o local onde João estava. Preste atenção, né? Jerusalém, versículo 5. Iam ter com ele Jerusalém, né? Pessoas vinham de Jerusalém ter com João ali próximo ao Rio Jordão. E toda a Judéia, preste atenção. E toda a adjacência, né? E toda a província da adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aqui no versículo 6, João Batista batizava, a pessoa confessava o seu pecado, e João Batista batizava com a água, que é o símbolo, né, do arrependimento. Eu me arrependi, eu creio no Evangelho, então eu vou ser batizado por João Batista, né? É o batismo onde o pastor hoje em dia faz essa função, né? O pastor, um líder, um presbítero. Então João Batista estava batizando com água e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Versículo 7 do capítulo 3 de Mateus. Vamos continuar para vocês entenderem. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vamos lá, que o texto já começou a mudar um pouquinho. Vamos buscar aqui no Google o significado de... Para você ter uma ideia, pega o Google aí também se você precisar. E vendo ele muito dos fariseus. Vamos procurar a primeira palavra fariseu aqui. Vou pegar o Google aqui, irmão. Significado da palavra fariseu. Para a gente entender o que era um fariseu. Veja que quando ele vê, e vendo ele muito dos fariseus, então começou a vir pessoas. Essas pessoas que já vinham, né, de Jerusalém, da Judéia e os adjacentes ali, próximos ao Rio Jordão, ainda veio mais 2 grupos de pessoas. Olha o tanto de gente que tem ali presenciando o batismo de João Batista, né? Então vamos lá, ó. Vamos lá, fariseu é relativo a ou um membro de grupo religioso. Para facilitar, o fariseu era um membro de um grupo religioso judaico, surgido ali antes de Cristo, que vivia na estrita observância das escrituras religiosas e da tradição oral. O grupo foi acusado de formalista e hipócrita pelos evangelhos, aquele que segue de maneira formalista uma religião. Então, o que é um fariseu? É aquele que, se fosse traduzir para os nossos dias, é alguém que só é crente na igreja. Se fosse traduzir para os nossos dias, é um religioso só na igreja, é alguém de aparência. Então vamos lá, além desses pessoal de Jerusalém, né? Além do pessoal, da Judéia e de toda a província ali próxima ao Jordão, onde João estava batizando, veja que também tinha fariseu. O que eram os fariseus? Eram os religiosos da época, né? Onde os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, criticaram muito, porque eles eram pessoas que só tinham aparência. Como eu posso falar nos dias de hoje, eram pessoas que só viviam de fachada. É o famoso crente de igreja. Ele só é crente na igreja. Na igreja ele é bonitinho, usa terno, usa gravata, usa roupa grande, né? Mas, como se diz aqui, de fato eles não vivem. Teve uma ligação aqui, não sei se atrapalhou aqui. De fato, eles não vivem a palavra. Então, eles eram criticados por conta disso, né? Aí pelos evangelhos. Segundo aqui, o Google que está nos auxiliando. Vamos lá. Qual é o significado da palavra fariseu na Bíblia, né? Agora vamos aqui para a Bíblia. No significado bíblico, fariseu, né, do hebraico para separados, era um grupo religioso judaico fluente, conhecidos por sua adesão estrita à lei de Moisés e tradições orais, buscando pureza e separação de costumes pagãs. Pureza e costumes pagãs, né? Costumes pagãs coisas que a Bíblia não aprova, né? Mais frequentemente criticados por Jesus por sua hipocrisia e formalidade religiosa superficial, contrastando a justiça externa com a interna. Então, contrastando, né? Quase não sabe a palavra aqui. Então, ele mostrava-se homens que praticavam a justiça, tinham aparência, mas no fim não praticava a justiça. Ele mostrava-se homens piedosos, né? Ter piedade, mas no fundo não tinha piedade. Então, por isso que, olha bem quem é que vai receber o fogo no final. O versículo 7 do capítulo 3 de Mateus. Me acompanha aí, mano. Não me abandona nesse vídeo não, me abandona não.
E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura. Então outro povo tem aqui, saduceus. Vamos ver o que significa saduceus? Vamos lá para o pai do burro. Qual o significado do nome saduceus? Vamos lá, me abandonem não. Né? Vem aqui, vamos lá. Saduceus. Saduceus era uma seita. Opa, já começa por aí. Saduceu era uma seita judaica da elite aristocrática e sacerdotal, proeminente durante o segundo templo, até 70 depois de Cristo, focada no templo, né, na Torá escrita, rejeitando a ressurreição, anjos e a lei oral, ao contrário dos fariseus, com quem frequentemente divergiam politicamente e teologicamente, e que desapareceram após a destruição de Jerusalém. Então, esse pessoal, eles até observavam, mas eles não creram depois da ressurreição de Jesus, né? E rejeitava tudo que falava da ressurreição de Cristo. Então agora vamos lá, agora já aumentou o público. João está batizando, falou ali, né, que João batizava, anunciando o reino que vinha Jesus. Vamos relembrar aí, isso é muito importante, você precisa ficar nesse vídeo. Aí no versículo 13, porque esse é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Eu esqueci desse versículo aqui, mas esse detalhe aqui, ó. Só que aqui no versículo 3, Mateus 3:3, fala, né, que Isaías falou que o caminho do Senhor ia ser preparado, e quem está preparando é João Batista, ok? Vamos lá para frente. Aí ele fala para esse grupo, para os fariseus e para os saduceus. Então vamos contar os grupos, antes da gente continuar. Vamos dividir as coisas aqui por parte. Vamos lá, calma. Então, vinha pessoas de Jerusalém, Judeia e os adjacentes ao Jordão. Pessoas que estavam na região ali, próxima ao Jordão. Mas os fariseus e os saduceus. Presta atenção. Então, tinha 5 grupos de pessoas ali, né? Que vinham ali no batismo de João. Lógico que a maioria não vinha para se batizar. Era poucos que se arrependia e recebia o batismo, né? Para arrependimento, como João falou aqui no próprio texto. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui João começa a repreender esse povo, tanto os saduceus como os fariseus. Tá entendendo? Ele começa aqui a repreender esse povo, né? Então a conversa muda. O texto explica que as pessoas vinham se arrepender, e aqui chega um grupo que Deus não estava aprovando. Olha lá, presta atenção. O versículo 9 diz: e não presumais de vós mesmo. João já está falando para esse povo, para saduceu, né? Para os saduceus e para os fariseus. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então o que é que João está falando? Que aquele povo ali, eles tinham por pai Abraão, de fato era Abraão, né? Porque vem da descendência ali abraâmica. Só que João está dizendo: não presumais de vós mesmos, quer dizer, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aí João está falando dos que vinham ao arrependimento, né? Se arrependiam e recebiam o batismo. Lembra quando Zaqueu recebeu Jesus em casa e se arrependeu? Aí Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque também esse é filho de Abraão. É disso que Jesus estava falando, né? Da linhagem lá, né? Abraâmica. Então, se arrependeu, entra na linhagem, né? Então é isso aqui que ele está falando, que dessas pedras, fala daquele povo que estava recebendo o batismo, eles também agora faziam parte, né? Que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos ver o 10. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aí João Batista está falando. Agora também, agora que eu estou pregando, agora que Jesus está vindo, agora que está se cumprindo o que está escrito sobre ele e sobre mim, que vim preparar o caminho, agora está posto o machado, a raiz das árvores. Essas árvores aqui é pessoas. O machado é a palavra que vai trazer justiça. Não vai dar fruto, não produz fruto, corta a árvore. Olha o que diz aqui, ó. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores, ponto, vírgula. A palavra está pregando. João está anunciando. O reino do céu já veio.
Tudo está se cumprindo. A chance é agora. A oportunidade é agora, o que João Batista está dizendo. Agora está posto o machado da raiz das árvores, né? Toda árvore, toda pessoa, né, para você entender, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Toda árvore, toda pessoa que não se arrepende, depois que ouviu o evangelho, que é o machado, que é a palavra que corta, se não se arrepender e produzir frutos dignos de arrependimento, ter uma vida que quando olha para a sua vida, se arrepende só pelo seu testemunho. Era coisa que os fariseus e os saduceus não faziam. João está falando para fariseus e saduceus, preste atenção. É por isso que a gente fala heresia, que a gente pega um versículo isolado e fica tirando conclusões precipitadas. Não, você tem que ler o texto para saber para quem que João, o Batista, está falando, irmão. Vamos aprender Bíblia. Vamos se dedicar. Olha lá, agora o versículo 11. Mateus 3:11. A João diz: eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Preste atenção, João está dividindo as coisas. João está dizendo: eu estou batizando eles aqui com água, porque eles se arrependeram. Eu batizo só para arrependimento. Eu não tenho poder nenhum. Eu só estou cumprindo o que foi me entregue, o que Isaías falou sobre mim, né? Que eu ia preparar o caminho para o Senhor. E eu, em verdade, vos batizo com algo para arrependimento. Mas, aí João vai começar a falar de Jesus. Preste atenção. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Porque Jesus não tinha vindo ainda. Jesus ainda ia se batizar para iniciar o seu ministério. Jesus não curou, não operou maravilhas, não transformou algo em vinho. Só depois do batismo de João foi que Jesus iniciou o seu ministério. Ele começou a pregar, a ir de aldeia e aldeia anunciando o evangelho. Preste atenção. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno, quer dizer, eu não tenho capacidade de levar suas sandálias. O que João está dizendo? A sandália significa caminho, né? Significa o tempo de vida, ali, o preparo. Então a sandália, João está dizendo: eu não sou digno de cumprir a morte da cruz como ele vai cumprir. Ele é mais poderoso do que eu. Por quê? Porque ele foi preparado para isso. Eu só vim aqui preparar o caminho. Eu batizo com água para arrependimento, né? Aí ele finaliza assim: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Foi onde nós paramos, né? E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João diz ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, lembra que eu falei no começo dos dois elementos, Espírito Santo e fogo? Vamos lá. Quando que Jesus batizou o seu povo com o Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lembra quando ele falou para o discípulo: ficar em Jerusalém até que sejais revestido da onde? Do alto. Ficar em Jerusalém até o dia de Pentecostes, até que sejais revestido do alto. Aí foi o batismo, aí foi o selo do Espírito Santo sobre a vida dos verdadeiros cristãos, né? Dos cristãos. Vamos lá. Então, eu lhe expliquei qual é o batismo do Espírito Santo. Desceu, selou. Agora Jesus foi para o Pai. E o Espírito Santo veio, está conosco até a consumação do século. E o fogo? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo aqui não é que o Espírito veio junto com o fogo, não. Ah, o Espírito Santo desceu aqui na igreja, está um fogo. Tá não, irmão. Deus é fogo consumidor. Que fogo é esse? Esse fogo aqui é o fogo do juízo. Lembra as pessoas que estavam no batismo de João? Quem era? Os fariseus e os saduceus, religiosos, homens de aparência, homens que não crê na ressurreição, que não crê nos anjos e etc. Tá entendendo? Então são pessoas que não têm aliança com Deus, são pessoas que não produzem fruto. É as pessoas que o machado está posto, que vai ser arrancado. E eles sim vão ser batizados com fogo. Porque aqui o batismo com o Espírito Santo, né, é o receber, o ser selado, né, como a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Você recebeu o Espírito Santo, meu irmão, para o dia da redenção. É bíblico. Estou falando de Bíblia para você. Desculpa. Então esse fogo é juízo de Deus. Agora vamos ler o versículo 12. Para nós finalizar aqui, é muito importante. Não saia desse vídeo. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, porque tem muita gente que está pregando de forma errada. Tem muita gente que está ensinando de forma errada. Mas esse vídeo aqui vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu entendimento espiritual. E a partir de hoje,
Você não vai mais pedir para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Está repreendido. Você vai pedir para ser batizado com o Espírito Santo. Você vai pedir, né, para ser transformado através do Espírito Santo, que é ele que nos ajuda, com gemidos inexprimíveis, mas batizado com fogo não. Esse batismo com fogo não é para você, cristão. É para o desobediente, é para ímpio, é para quem não crê na mensagem, é para quem se afasta de Deus, é para quem morre de Deus, é para quem só é cristão lá na igreja. Fora da igreja, ele não é nada. É para quem lá é religioso, tem aparência de piedade, mas ele é um desorientado dentro da palavra. Eu vou falar assim para você entender melhor. Vamos aqui o versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Isso aqui está falando de juízo. Naquela época, no contexto histórico, agora buscando aí Eclesiastes, o texto de forma original, recolhia o trigo, e depois alguém ia lá e separava o trigo e a palha, né? A palha, o trigo ia para o celeiro, e a palha era queimada. Então João está usando essa metáfora para dizer para aquele povo, saduceu e fariseu, que vinha ao seu batismo, né? Então está dizendo, olha, em sua mão ele tem a pá, em sua mão ele tem a justiça, em sua mão ele tem o poder. Aleluia! Como diz no livro do Apocalipse, ele vai reger as nações ímpias com vara de ferro, irmão. Essa mensagem é dura, não é para todo mundo não. Em sua mão ele tem a pá, justiça, e limpará a sua eira, vai limpar o local, né? E recolherá no celeiro o seu trigo. Recolher o celeiro no trigo aqui é a salvação. É Deus recolher os seus filhos, recolher os cristãos, aqueles que se arrependeram, que foram transformados, que fazem a vontade do seu Pai, né? Recolherá no celeiro o seu trigo, né? Que é os cristãos. Já expliquei para vocês. Trigo aqui é o povo de Deus, o povo arrependido, o povo transformado, né? E recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará, vírgula, né? E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A palha aqui é ímpio, é pessoas que não creem em Deus, é pessoas que rejeitam as coisas de Deus, é pessoas que só é um religioso que só tem aparência, que lá ele é bonzinho, lá ele é piedoso, lá ele tem aparência de cristão, mas fora dali ele não vive nada daquilo, meu amigo. Então lembre-se, você é trigo, você que é cristão, você é trigo, né? Que vai ser recolhido para os céus, para a salvação eterna. E a palha é os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus, que vai ser queimado com fogo que nunca se apaga. O que é isso, pastor Valdemir? É morte espiritual. É morte espiritual. Então, a partir de hoje, meu querido, põe na sua mente, a partir de hoje, põe na sua consciência. João Batista está falando, ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem? Quem se arrependeu, quem buscou transformação em Jesus, quem buscou libertação. Aí o Espírito Santo vem e faz morada sobre essa pessoa. Tá entendendo? Agora, se eu tenho uma vida de aparência, se eu mostro ser piedoso, mas não sou coisa nenhuma, se eu digo que sou, mas não sou, então eu sou considerado a palha. Se eu não quero Deus, a sua palavra, é perigoso. E aí então você é palha. E esse fogo nunca se apagará. Porque a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o texto não acaba aí. Olha aí. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E todo aquele que rejeita a graça de Deus. E todo aquele que não quer receber o Espírito Santo. E todo aquele que não é trigo. Então, meu amado, seja trigo. Seja cristão de verdade. Mude de vida enquanto há tempo. Porque sim, naquele dia ele vai batizar com fogo. E o fogo aqui é juízo de Deus. É juízo divino sobre aqueles que rejeitaram a Jesus e a sua palavra. Lembra que a palavra diz, quando rejeitarem um dos meus pequeninos, a mim me rejeitares. Quantas pessoas vai receber o convite da palavra, rejeita o pregador, rejeita o profeta, rejeita a palavra, rejeitar um dos pequeninos é rejeitar o papai. É complicado, irmão. O buraco é mais embaixo. Pastor Valdemir que é pesado, né? O negócio é mais embaixo, irmão. Então, a oportunidade é agora. Produza fruto, meu filho. Produza frutos dignos de arrependimento, meu santo. De ajeite. Ajeite a tua casa, a tua família. Para de brincar. Para de ser religioso. É alguém que tem aparência só na igreja. Mas quando sai dali, faz tudo errado. E no outro culto tá lá, ai Jesus, eu te louvo, eu te adoro. Para de ser crente de fumaça. E um jovem lá em Sergipe,
que ele falava quando o cristão era desorientado, ele chamava ele de crente fumaça. Tá, meu irmão? Então, para que você possa entender, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem? Os que se arrependem, os que buscam a vida plena em Deus. E o fogo é para quem é palha, para quem é ímpio, para quem rejeita a Deus. Então vamos ler a Bíblia. Vamos usar como é que fala a palavra? Agora é difícil, minha língua está pesada hoje. Exegese, né? O que é exegese? É você buscar no texto o original. Para quê? Para que não haja heresia, para que não haja distorções da palavra. Tem muita coisa para nós aprender. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas igrejas estão aí, irmão, andando por caminho errado, porque não tem conhecimento, não tem um líder que oriente, não tem um líder que fala a verdade, não tem um líder pulso firme. Você que é líder, você que é pregador, você que está aqui nesse vídeo, você tem uma responsabilidade muito grande. A Bíblia diz que ai daquele que tirar um J ou um tio, né? Aí daquele que tirar ou acrescentar um J ou um tio. Olha, não é nem uma frase. E tem pregador que está omitindo as palavras. Tem pregador aí que não está falando a verdade. Meu amigo, tenha muito cuidado. Vai ser mais perigoso para você que conhece a verdade do que aquele que não conhece. Porque você conhece, está se omitindo. Não omita as verdades de Deus. Não omita as verdades do Evangelho. Se levanta e vai pregar a palavra. Porque grande é a obra que Deus tem na tua vida. Então, meu irmão, busca a palavra, busca conhecimento, se capacita, né? Se capacita para que você possa ensinar a palavra. Ah, mas eu não sei ler. Ah, mas eu não sou estudado. Isso não importa, irmão. Vai ali devagarzinho, vai mastigando, vai aprendendo. Compra um estudo bíblico, compra um curso de teologia. Se prepara, irmão. O que não pode é você passar o tempo todo dentro da igreja vendo um pastor, vendo um líder, né? Ensinando de forma errada. O que não pode é você ficar o tempo todo na cadeira sem aprender nada. Jesus não te chamou para ficar aí com os ouvidos tapados, não. Senão você vai entrar naquela passagem que fala que ouvir de fato, mas não entender. Irmão, pesado, viu? Esse meu vídeo aqui é pesado. Só fica quem gosta de Bíblia mesmo, irmão. Tem esse negócio de oba-oba aqui, não. Aqui a lapada é seca. Te ajeite. O machado tá pronto, ó. É árvore que não dá fruto ao machado, passando que é machado. É a palavra, é a justiça, é o fogo divino. Ou você se ajeita, filho, ou dá fruto, ó. O machado tá preparado para tu, se tu não se ajeitar. Pesado, né? Mas você quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se prepara, lê a Bíblia, ora, consagra a tua vida ao Senhor, rapaz. Te levanta nesse dia. Te levanta, desperta tu que dorme. Né, irmão? Eu sempre oro a Deus, irmão, para que Deus abra o meu entendimento. Eu digo, Senhor, não me deixe passar batido na tua palavra. E mostre as verdades do teu evangelho. Porque tem verdade, irmão, que o Espírito Santo só revela aos seus. Tem coisas que o Espírito Santo não revela ao mundo, porque o mundo não conhece. Ele revela a nós. Que privilégio, irmão. Ele revela aos pequenininhos. Aleluia. Tá certo, meu irmão? Então, fica com esse conteúdo aí. Logo mais vem mais conteúdo, né? Então, muito cuidado, irmão, quando você for pregar. Muito cuidado quando você for trazer uma palavra introdutória, né, para uma igreja. Muito cuidado quando você tiver uma oportunidade, para você não falar o que não está escrito, para você distorcer a verdade do evangelho. Porque muitas das vezes é assim, irmão. Eu até perdoo, irmão. O irmãozinho que está iniciando, né? Ele tadinho, ele é todo atrapalhadinho e tal. Vamos ter paciência também com quem está começando, né? A gente tem que entender, irmão. Ter paciência com quem está começando. Só que não é porque ele está começando que eu, como pastor, que eu, como líder, missionário, seja lá quem você seja, que eu tenho que permitir o erro. Eu digo aqui na igreja direto para os meus irmãos, na igreja missionária Paz e Vida, a igreja a qual eu sou pastor, né? Vai começar, o irmão está pregando, mas ele pregou ali algo que não está na Bíblia, algo que se tornou heresia. Eu chamo o irmão, converso com o irmão, oriento o irmão. Por isso que é bom ter pessoas preparadas, né? Porque por mais que você esteja iniciando, você não pode iniciar da forma errada. Mas fulano está começando, porque começou, tem que começar errado? Não, irmão. As coisas de Deus é correta. As coisas de Deus se ensinam, não. Mas a mensagem de hoje à tarde é você produzir frutos. Produza frutos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse conteúdo, mas é muito rico esse conteúdo. Então você não pode deixar de compartilhar com alguém. Compartilha, deixa o like. E comenta aqui, irmão. Comenta aqui, irmão, amigo, você que está no vídeo. Qual que é a sua opinião? Escreve aí para o pastor saber também. Vamos compartilhar o conteúdo, vamos escrever, vamos comentar. Para que Deus abençoe e para que eu também aprenda com você. Nós estamos aqui para aprender, irmão. Ninguém é o dono da verdade, é Jesus que é o dono da verdade. Aleluia. É Ele que é o dono da verdade.
Fala aí também para aprender e vamos aprender um com o outro até a volta de Jesus, irmão. Eu tenho uma coisa, eu sei, que eu sou trigo e eu quero produzir fruto digno de arrependimento. Nada de palha, amém? Deus abençoe e fica na paz.